Oi, e aí? Preparado para mais uma teleaula de elementos de máquinas? Então se liga que hoje nós vamos ver mais alguns elementos de apoio, os mancais e os rolamentos. Vamos nessa? A gente vai estudar os mancais examinando a sua classificação. Depois, a gente vai fundo nos rolamentos, verificando as suas características e a sua classificação, além da classificação dos seus elementos rolantes. Mancais e rolamentos são fundamentais para qualquer um que se interesse por mecânica. Por isso, olho nessa teleaula. Você vai ver como funcionam esses elementos lá dentro das máquinas. E aí, mestre Silva, tá com um problema nesse rolamento? Titã, não, eu tô armando um rolo aqui. É que o pessoal do almoxarifado recebeu esse rolamento novo e pediu que eu desse uma olhada. Então eu tô literalmente metendo as caras. Nossa, e esse aqui? Poxa, esse mancal aqui é bem moderno, hein, mestre? É moderno, sim. Mas não importa quanto o pessoal melhore, a função continua a mesma. Titão, o mancal há milênios vem exercendo a sua função de maneira parecida no universo da mecânica. Você sabe, tanto o rolamento quanto o mancal exercem a mesma função, ou seja, são elementos de apoio. Oh, mas espera aí, você falou milênios? Há pelo menos 3.000 anos que o mancal vem fazendo sucesso na parada. Ô, louco, hein? Essa eu queria ver. 3.000 anos atrás e já existia o mancal. Já existia sim. Bom, para ver isso não precisa estudar história, não. É só você dar uma olhada num desses carros de boi que existem até hoje, funcionando com os mancais de 3.000 anos atrás. Nós estamos aqui nesta fazenda no interior de São Paulo para conferir como o carro de boi ainda cruza os caminhos do sertão apoiado no velho e bom mancal. Você vai ver também como o princípio deste elemento de apoio é muito simples e por isso mesmo permanece até hoje. Uma construção simples, feita de madeira e com apenas 3 elementos: carroceria, eixo e rodas. Este é o carro de boi, tanto de ontem como de hoje, porque ele não mudou ao longo da história. O seu eixo ainda é fixado na carroceria por 2 pedaços de madeira, que lhe servem de guia. Nas pontas dos eixos ficam as rodas, que apoiam o próprio eixo. Esses 2 pedaços de madeira que fixam o eixo e as rodas são os mancais do carro de boi. Para você que estuda mecânica na cidade, nós vamos dar uma definição de mancal diretamente do campo. Mancal é simplesmente um suporte ou uma guia em que se apoia um eixo. Agora acontece que o contato entre o eixo e o mancal sempre foi problema, Titão. No contato entre a superfície do mancal e a superfície do eixo, ocorre o que a gente chama de atrito. Olha, muito bem. Pois é isso mesmo, é o atrito. O problema, Titão, continua o mesmo. Só que hoje em dia a gente tem elementos que atenuam esse atrito. Elementos tais como Não seria a bucha, mestre Silva? Tô gostando de ver, hein? Pois é, voltando ao que eu estava dizendo. Dependendo do tipo de aplicação, existe um tipo específico de mancal. Como assim, mestre? Não entendi. É porque existem 2 tipos básicos de mancais. O de deslizamento e o de rolamento. Vamos dar uma conferida no mancal de deslizamento para você entender direitinho como é a questão. Para entender como funciona o mancal de deslizamento é que nós estamos aqui nesta oficina do Senai. Professor João, por favor, o que é e para que serve um mancal de deslizamento? Bem, um mancal de deslizamento é um mancal com uma bucha fixada no suporte. Ele é usado em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Por que equipamentos de baixa rotação? Porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes expostos ao atrito. E se eu precisar de um mancal com maior velocidade? Bem, nesse caso, para uma maior velocidade e atrito menor, o mais indicado é usar um mancal de rolamento. Vamos ver agora o que é um mancal de rolamento. Mancal de rolamento é comigo mesmo. Olha eles aqui. O rolamento de esfera,
o rolamento de rolo e o rolamento de agulha. Aqui dá para ver a agulha melhor. Mas antes de continuar, guarde bem o seguinte. Geralmente, os eixos das máquinas giram apoiados em alguma superfície do furo. E isso gera atrito entre a superfície do eixo e a superfície do furo. Por isso, a gente precisa de buchas, para a coisa deslizar bem aqui dentro e reduzir esse atrito direto nas peças. Assim como a gente precisa de lubrificantes para melhorar a rotação do eixo. As buchas, em geral, são cilindros ocos que envolvem os eixos. Elas ajudam os eixos a ganhar uma melhor rotação. Por isso, são feitas de material macio, como bronze ou outras ligas de metais leves. Agora, se a necessidade de reduzir o atrito for ainda maior, a gente introduz um outro elemento no lugar da bucha: o rolamento. O rolamento limita ao máximo a perda de energia causada pelo atrito. Professor, para reduzir ao máximo o atrito, como o rolamento é composto? Pois bem, ele possui 2 anéis concêntricos, quer dizer, que têm o mesmo centro. E entre esses anéis é que vão os elementos rolantes, que podem ser esferas, roletes ou agulhas. Vamos conferir agora cada um desses 3 elementos rolantes por dentro. Esse é um rolamento de esfera. Você vê aí o anel externo, o anel interno, o canal do anel interno, também chamado de górne. Vê a górne do anel externo, o porta-esferas e as esferas. O mancal é fixado justamente neste anel externo, enquanto o anel interno é fixado diretamente no eixo. Mestre Silva, vamos supor que eu tenha um eixo e quero fixar um rolamento nele. Como é que eu faço? Titão, as dimensões e as características dos rolamentos são indicadas pelas normas técnicas. Mas como é que eu vou saber quais os tipos de rolamentos que existem no mercado? Bom, aí nesse caso, meu caro Tito, você vai ter que consultar o catálogo dos fabricantes. Olha, quer ver uma coisa? Por exemplo, nesse catálogo aqui de rolamentos, você vai encontrar todas as informações sobre os rolamentos. Que características são essas aqui? As características dos rolamentos são as seguintes. Preste bastante atenção. São 4 características, 4 especificações que definem todos os rolamentos. O diâmetro externo, que você vê aí, representado pela letra D maiúscula. O diâmetro interno, que é o D minúsculo. O raio de arredondamento, o R maiúsculo. E a largura, que a gente indica com a letra L maiúscula. A normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interior, certo? Certo. Porque aí você já fica sabendo se o rolamento vai servir no eixo ou não. Certo, mas quais são as medidas de diâmetro que a gente encontra? Para cada diâmetro, Titão, existem 3 séries de rolamentos. Isso, aí você complicou. Complicou coisa nenhuma, Titão. Presta atenção. Não importa o tamanho do diâmetro interno, você encontra rolamentos da série leve, média ou pesada. Leve, média ou pesada? É claro que para cargas pequenas, você vai usar os rolamentos da série leve. Agora, para cargas maiores, nós vamos usar rolamentos da série média ou pesada, dependendo, é claro, do peso da carga. Tudo bem, mas e as outras medidas? Tipo assim, o diâmetro externo, a largura, elas aumentam se eu usar um rolamento em carga pesada? É isso aí, Titão. É isso aí, gostei de ver. É claro que elas aumentam, Titão. Assim como o diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura aumentam progressivamente conforme o peso da carga. Quer dizer que os rolamentos são classificados de acordo com o peso que suportam? E de acordo com a força que suportam também. Mas como é que é essa classificação de acordo com a força que suportam? Essa classificação é parecida com aquela que a gente já viu em outros elementos de apoio. Radiais, axiais ou mistas? Garoto, você merece, você vale um caminhão de rolamento. Muito bem, vamos ver essa classificação já. Primeiro, os rolamentos radiais.
Eles não são indicados para suportar cargas axiais, só cargas radiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. Segundo, os rolamentos axiais. Eles não são indicados para suportar cargas radiais, só axiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido axial, quer dizer, longitudinal ao eixo. Terceiro, os rolamentos mistos. Eles suportam tanto a carga axial quanto a radial e impedem o deslocamento nos dois sentidos, transversal ou longitudinal. Agora, Silva, para que serve um e para que serve outro tipo de rolamento? Ah, Titão, tem uma infinidade de rolamentos aí no mercado. É rolamento para... Você quer ver uma coisa? É rolamento para máquina agrícola, é rolamento para motor elétrico, para ferramenta, para compressor, construção naval. Rapaz, aí varia muito. Varia muito mesmo, viu? Poxa, Silva, eu adorei esse nosso novo assunto, rolamentos. Eu vou para casa e vou dar uma boa estudada no livro de estudos. É bom mesmo porque tem muita coisa ainda para aprender. Principalmente os elementos rolantes que vão dentro dos rolamentos e que a gente ainda não aprendeu. O professor vai nos mostrar agora os tipos de elementos rolantes que vão dentro de cada rolamento. Por favor. Esse aqui é o rolamento com elementos rolantes de esfera. Essas esferas permitem que ele trabalhe em rotações mais elevadas. Esse aqui é o de rolo. Os corpos rolantes aqui são formados por cilindros, por rolos cônicos ou barriletes. Esses rolamentos suportam cargas maiores, mas a velocidades menores. Esse aqui é o de agulhas. Os corpos rolantes aqui são de diâmetro pequeno e comprimento grande. São usados em mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado. Pois muito bem. Você viu agora o que pode e o que não pode fazer com os vários tipos de rolamentos. Agora, alguém já te falou nas vantagens e desvantagens de usar um ou outro tipo? Hã? Então eu vou contar para você algumas delas. As principais vantagens do uso de rolamentos são o menor atrito e o menor aquecimento que eles causam, a baixa exigência de lubrificação, a intercambiabilidade internacional, ou seja, a facilidade de reposição em qualquer país. O rolamento também não desgasta o eixo e provoca um pequeno aumento da folga durante sua vida útil. Agora, as desvantagens. Os rolamentos têm maior sensibilidade aos choques, têm maiores custos de fabricação. Sua tolerância é pequena para a carcaça e o alojamento do eixo. Eles não suportam cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento e ocupam maior espaço radial. Agora sim, você já está em condições de se virar sozinho quando o assunto for mancais e rolamentos, desde que você pegue seu livro, estude a lição e faça os exercícios. Aí sim, tudo vai rolar direitinho para o seu lado. Agora, fique com a revisão de tudo que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente estudou mais alguns elementos de apoio, os mancais e rolamentos. Você viu as principais características e a classificação desses elementos e estudou mais de perto como funcionam os seus elementos rolantes. Meu amigo, pode ir se preparando que na próxima teleaula a gente vai estudar com muito mais profundidade ainda os rolamentos. Agora é correr para o seu livro e rachar, se preparar bem para a nossa próxima teleaula. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.